Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero falar com vocês sobre como ter uma vida simples e feliz, usando as chaves cruzadas como símbolo da autoridade do Papa e da ligação entre o céu e a terra. Esse é um tema muito importante e atual, pois vivemos em um mundo cheio de complexidade, de confusão, de divisão e de infelicidade. Muitas vezes, nós nos sentimos perdidos, sem rumo, sem esperança e sem paz. Mas eu quero dizer para vocês que existe uma saída, existe uma solução, existe uma resposta. E essa resposta está em Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Rei. Jesus Cristo é a chave que abre as portas do céu para nós. Ele é a chave que nos dá acesso à graça, ao perdão, à salvação, à vida eterna. Ele é a chave que nos revela o amor de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. Ele é a chave que nos liberta do pecado, da morte, do mal, do mundo. Ele é a chave que nos une a Deus, à Igreja, aos irmãos, à criação. Ele é a chave que nos ensina a verdade, a justiça, a bondade, a santidade. Ele é a chave que nos transforma, nos renova, nos fortalece, nos consola. Ele é a chave que nos faz felizes. Mas como podemos receber essa chave? Como podemos usar essa chave? Como podemos viver essa chave? É aí que entra o papel do Papa, o sucessor de São Pedro, o vigário de Cristo, o pastor universal da Igreja. O Papa é aquele que recebeu de Jesus a autoridade de guardar, de interpretar e de transmitir a sua palavra, a sua doutrina, o seu evangelho. O Papa é aquele que recebeu de Jesus o poder de ligar e desligar, de abrir e fechar, de permitir e proibir, de absolver e condenar. O Papa é aquele que recebeu de Jesus a missão de confirmar os irmãos na fé, de apacentar o rebanho de Deus, de presidir a caridade, de anunciar o reino. O Papa é aquele que recebeu de Jesus as chaves do céu. Mas de onde vem essa autoridade, esse poder, essa missão do Papa? De onde vem esse símbolo das chaves cruzadas? Vem da Bíblia, vem da palavra de Deus. Vem de uma passagem muito conhecida do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 19. Vamos ler juntos. Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Disseram: Uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, e outros, ainda, que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne ou sangue que te revelaram isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades nunca prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra serás desligado nos céus. Essa é uma das passagens mais importantes da Bíblia, pois nela Jesus declara a sua identidade, a sua divindade, a sua messianidade. Ele é o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador. E nela Jesus também declara a identidade, a missão e a autoridade de Pedro, o primeiro Papa, o fundamento da Igreja, o portador das chaves. Pedro é o nome que Jesus deu a Simão, que significa pedra, rocha, fundamento. Pedro é aquele sobre quem Jesus edificou a sua igreja, a sua comunidade, a sua família. Pedro é aquele a quem Jesus deu as chaves do reino dos céus, o símbolo do seu poder, da sua confiança, da sua delegação. Pedro é aquele que recebeu de Jesus a capacidade de ligar e desligar, de abrir e fechar, de permitir e proibir, de absolver e condenar, tanto na terra como no céu. Essa é a origem das chaves cruzadas, que representam a autoridade do Papa, o sucessor de Pedro, o vigário de Cristo, o pastor universal da Igreja. Essas chaves são de ouro e de prata, para simbolizar o poder celestial e o poder temporal, a ligação entre o céu e a terra, a harmonia entre o espiritual e o material, a unidade entre o divino e o humano.
Essas chaves estão cruzadas, para simbolizar a cruz de Cristo, o centro da fé, o mistério da salvação, o sinal do amor, o caminho da felicidade. Essas chaves estão nas mãos do Papa, para simbolizar a sua fidelidade, a sua obediência, a sua responsabilidade, a sua humildade, a seu serviço. Mas o que isso tem a ver com a nossa vida? Como podemos ter uma vida simples e feliz, usando as chaves cruzadas como símbolo da autoridade do Papa e da ligação entre o céu e a terra? Eu vou dar algumas dicas para vocês, baseadas na Bíblia e no ensinamento do Papa Francisco, o nosso atual Papa, que é um exemplo de simplicidade, de alegria, de misericórdia e de santidade. A primeira dica é: escute a voz do Papa. O Papa é o nosso pai espiritual, o nosso mestre, o nosso guia, o nosso amigo. Ele nos fala em nome de Jesus, ele nos ensina a verdade, ele nos orienta no caminho, ele nos anima na fé. Ele nos fala através de suas cartas, de suas homilias, de suas mensagens, de suas catequeses, de suas encíclicas, de seus livros, de seus vídeos, de suas redes sociais. Ele nos fala com sabedoria, com clareza, com simplicidade, com ternura. Ele nos fala sobre Deus, sobre a Igreja, sobre o mundo, sobre a vida. Ele nos fala sobre o amor, sobre a paz, sobre a justiça, sobre a esperança. Ele nos fala sobre a família, sobre os jovens, sobre os idosos, sobre os pobres. Ele nos fala sobre a criação, sobre a ecologia, sobre a fraternidade, sobre a solidariedade. Ele nos fala sobre a oração, sobre a Eucaristia. A segunda dica é: siga o exemplo do Papa. O Papa é o nosso modelo de vida cristã, o nosso testemunho de santidade, o nosso líder de serviço, o nosso irmão de comunhão. Ele nos mostra como viver o Evangelho, como seguir Jesus, como amar a Deus e ao próximo, como ser fiel à Igreja. Ele nos mostra como ser simples, humilde, pobre, alegre, misericordioso, pacífico, fraterno, solidário. Ele nos mostra como ser sal da terra e luz do mundo, como ser fermento na massa e semente no campo, como ser discípulo e missionário, como ser profeta e pastor. O Papa Francisco, em especial, tem nos dado muitos exemplos de como ter uma vida simples e feliz, usando as chaves cruzadas como símbolo da autoridade do Papa e da ligação entre o céu e a terra. Ele nos ensina a não nos apegarmos aos bens materiais, mas a usá-los para o bem comum. Ele nos ensina a não nos isolarmos em nossas bolhas, mas a nos abrirmos ao diálogo e ao encontro. Ele nos ensina a não nos fecharmos em nossas ideologias, mas a nos abrirmos à diversidade e à pluralidade. Ele nos ensina a não nos conformarmos com o mundo, mas a nos transformarmos pela renovação da mente. Ele nos ensina a não nos esquecermos dos pobres, dos excluídos, dos marginalizados, dos perseguidos, dos refugiados, dos migrantes, dos indígenas, dos doentes, dos idosos, dos jovens, das crianças, dos que sofrem, dos que choram, dos que esperam, dos que sonham. A terceira dica é: ore pelo Papa. O Papa é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso defensor, o nosso amigo. Ele ora por nós, por nossa Igreja, por nosso mundo, por nossa paz. Ele precisa de nossas orações, de nosso apoio, de nosso carinho, de nossa gratidão. Ele enfrenta muitas dificuldades, muitas oposições, muitas críticas, muitas calúnias. Ele precisa de nossa união, de nossa comunhão, de nossa fidelidade, de nossa obediência. Ele é o nosso pastor, o nosso pai, o nosso mestre, o nosso guia. Oremos pelo Papa Francisco, para que ele continue a exercer o seu ministério com sabedoria, com coragem, com humildade, com amor. Oremos para que ele seja sempre fiel à vontade de Deus, à missão de Cristo, ao magistério da Igreja. Oremos para que ele seja sempre iluminado pelo Espírito Santo, protegido pela Virgem Maria, inspirado pelos santos, acompanhado pelos anjos. Oremos para que ele seja sempre saudável, feliz, abençoado, santo. Essas foram as minhas dicas para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, sobre como ter uma vida simples e feliz, usando as chaves cruzadas como símbolo da autoridade do Papa e da ligação entre o céu e a terra.
Espero que vocês tenham gostado, e que elas tenham ajudado vocês a crescer na fé, na esperança e no amor. Se vocês gostaram, deixem o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento e o seu favorito. Se vocês ainda não são inscritos no canal, inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Que Deus abençoe vocês, que Deus guarde vocês e que Deus ilumine vocês. Um grande abraço, e até ao próximo vídeo. Fiquem com Deus. Amém.